E aí, pessoal, tudo tranquilo até aqui? Já fizemos 2 aulas aí, são conceitos, é um mini curso, né, bem mais rápido que os demais cursos que eu tenho, por isso ele é gratuito, inclusive, mas são conceitos que eu acredito que você está vendo, são muito importantes para o seu dia a dia na empresa, para o seu dia a dia dentro da sua organização. E na aula 3, então, como eu já havia mencionado, falaremos da equipe. Veremos que a equipe ela tem quase tudo igual a um grupo, com algumas diferenças que são básicas. A equipe ela é menor, a equipe ela tem uma meta que todos perseguem igualmente, então veremos isso ao longo da aula. E nessa aula eu preciso atingir os seguintes objetivos: conceituar a equipe e relacionar a equipe com a gestão de resultados, porque se eu quero resultados na empresa, eu preciso ter equipes excelentes. Isso é muito importante, tá bom? Muito bem. Então, o que é uma equipe? Nós já vimos o que é grupo. Já definimos grupo, vimos suas características. O grupo tem mais gente, mais pessoas, né? Então tá aí. Grupo é conjunto de indivíduos em uma interação, se interdependem, né? A atividade de um reflete na atividade do outro. O grupo de trabalho interage para compartilhar informações, etc, etc. E o desempenho é o somatório de cada contribuição individual sem ter uma meta ou um fim específico para ser atingido num prazo mais curto. Então, nós vimos, esse é o conceito de grupo. Então eu diria assim, a sua empresa como um todo é um grupo, prédio lá onde você trabalha, ou um andar, um banco, um escritório, uma imobiliária, enfim, ele é um grupo. A sala onde você trabalha com aqueles assessores ou com aqueles funcionários que fazem a mesma atividade que você faz, é a sua equipe de trabalho. Então, é óbvio que a equipe está inserida no conceito de grupo, mas ela tem algumas particularidades que nós precisamos compreender, e você como líder ou como gestor, mais ainda para usar dessas peculiaridades para promover o melhor desempenho do seu pessoal. E a equipe, então? O que é uma equipe, né? Vamos agora entender, vamos estudar um pouco o conceito de equipe para que depois, na outra aula, eu possa fazer algumas dinâmicas com vocês. Bom? Muito bem. A equipe, como diz o material que eu preparei para vocês, é muito mais do que um grupo. No caso da equipe, os esforços individuais resultam em um nível de desempenho maior apenas do que a soma do resultado individual. Não é só fazer as coisas certas na equipe. Eu preciso atingir o resultado. Vamos dar um exemplo? Vendedores que fazem tudo correto, abordam o cliente, usam as suas técnicas de venda, exploram o máximo das suas características, percebem as características do cliente, só que não vende. No final das contas, acaba não tendo venda. Então, não teve eficácia no resultado. Então, a equipe ela busca a eficácia, a equipe ela busca o resultado. Então, as equipes permitem que as organizações potencializem os seus resultados. Isso que, se você é um gestor e percebe essas diferenças, você monta equipes menores, traçando metas específicas com prazos menores, você vai ver que no conjunto o grupo vai obter um melhor resultado. Então, definindo equipe, conceito mais comum, esse é o que é mais empregado, que os grandes autores utilizam para equipe, define a equipe como sendo o quê? Um pequeno número de pessoas. Então você não tem tanta gente. Eu não posso chamar uma igreja, por exemplo, de uma equipe, mas eu posso chamar um time de vôlei de equipe e não de grupo. Essas pessoas atuam com conhecimentos complementares. Vamos pegar uma equipe de projeto, por exemplo. Você tem o cara que faz o controle do projeto. Você tem, às vezes, um engenheiro que participa na parte de cálculos. Você tem um contador que vai trabalhar com o budget, como que está sendo a alocação dos recursos para aquele projeto. Você tem um gerente de projeto. Então, você tem pessoas com conhecimentos diferentes que uma complementa a outra. Compromissadas ou comprometidas com um único propósito, que é aquele objetivo mais perto, aquele objetivo que eu preciso alcançar o quanto antes. E metas de desempenho de abordagens comuns, pelas quais todos são mutuamente responsáveis. Então, eu acho que o mais importante é entender, há uma meta mais próxima, há um grupo, um conjunto, deixa eu usar melhor a palavra, um conjunto menor de pessoas,
e isso então eu formo a minha equipe. Tipos de equipe que nós temos aí definidas na literatura. E aí eu vou citar exemplos para vocês. Equipes para solver ou para dar solução, resolução de problemas. Então é um conjunto menor de funcionários que eu pego, eu monto, eu publico ali uma portaria, regulo um documento para resolver casos específicos. Exemplo, a empresa vai implantar um programa de compliance, então eu defino alguns funcionários e monto uma equipe para implantar o programa de compliance na empresa. Eu preciso resolver um problema grave de assédio que teve na empresa, então eu vou montar uma equipe de sindicância, que é a chamada comissão de sindicância. Então veja, equipes para solução de problemas. Essas equipes não decidem, são assessoras. Elas vão emitir um parecer, aí a autogestão que vai tomar a decisão. Então, raramente, essas equipes têm autoridade para implementar as sugestões que foram dadas. Então é importante, se você fizer parte de uma equipe dessa um dia, você não ficar frustrado porque aquilo que você sugeriu não foi implementado na empresa. Essa é uma das grandes frustrações que os consultores, como eu sou, às vezes têm. Você apresenta diversas melhorias na empresa, aquilo era o seu produto, e depois você vê que a empresa não implementou. Ela não enxerga aquilo como investimento, ela enxerga como gasto. Então, é importante você entender que se você fizer parte de uma equipe de solução de problemas, a autogestão não é obrigada a acatar os pareceres que você ou a sua equipe emitir. Equipes autogerenciadas, né? Elas são equipes o quê? Que é o próprio autogerenciado. Dadas por si próprias, são autônomas, podem solucionar os problemas, podem implementar soluções e assumem responsabilidade pelos resultados. São pequenos conjuntos de funcionários que realizam trabalhos muito relacionados ou interdependentes e assumem muitas responsabilidades que antes eram de seus antigos supervisores. Querem ver um exemplo? Equipes de tecnologia da informação das empresas, as equipes de informática das empresas hoje, trabalham de um modo autônomo praticamente. Muitas empresas até têm terceirizado, porque é uma mão de obra difícil de você achar. Então são equipes autogerenciadas. Elas têm as metas, têm as demandas, têm que proteger o sistema da empresa. Trabalham geralmente de um modo virtual, veremos aqui é outro tipo de equipe. Então, esse é um tipo de equipe autogerenciada. Um exemplo. Outro tipo de equipe, equipes multifuncionais, são formadas por funcionários do mesmo nível hierárquico, porém de diferentes setores, para cumprir uma tarefa com duração limitada. É muito parecido com a equipe para solução de problemas. Você tem pessoas do mesmo nível gerencial ou do mesmo nível de executivo. O exemplo que eu dei da implantação de um programa de compliance também cabe muito aqui. Você pega pessoas de cada setor ou de filiais. Muitas vezes, para estudar um problema, é necessário aprofundar um problema numa empresa, gerar um relatório, um diagnóstico organizacional. Então, você utiliza de alguns funcionários de pontos-chave específicos, com o mesmo nível, não tem uma hierarquia, para apresentar o resultado daquele trabalho. Finalmente, as equipes virtuais. Né? Essa aqui não quer dizer que sejam a do TI, não é isso. Mas são equipes que usam a tecnologia da informação para reunir os membros que estão fisicamente dispersos. Isso com a pandemia só cresceu, né? Hoje é muito comum você ter nas empresas equipes virtuais, departamentos comerciais, departamento de venda, que faz os contatos por essas calls, né, chamadas de vídeo, etc. Então, são tipos de equipes diferentes, tipos de equipes que você estabelece na empresa para resolver problemas. Então, tem aí outros autores, colocam lá equipes para projetos, por exemplo. Seriam as equipes multifuncionais. Um exemplo, uma equipe de projetos é uma equipe multifuncional. Então, esses 4 conceitos, eles abarcam os demais tipos de equipe que a gente conhece na literatura. Agora, características, tá? As equipes, elas de um modo geral, têm as mesmas características do grupo, só que elas são mais temporárias. Nem sempre eu vou integrar uma equipe porque eu quero ter status, mas guardem aqueles conceitos do grupo para aplicar aqui. Aqui são características peculiares de uma equipe. Primeiro, ela tem a cultura da coletividade e complementariedade. O membro da equipe tem que somar, tem que unir. Então, é um trabalho coletivo, é um trabalho que uma mão ajuda a outra. Se o integrante da equipe não tiver essa mentalidade, muito complicado apresentar os resultados no prazo esperado. Nós vamos verificar depois ali uma sugestão
de um famoso autor sobre equipes eficazes, dessa aula, e vocês vão observar essa questão do trabalho conjunto. Isso é fundamental para o sucesso da equipe. Então, não existe outra característica predomínio de individualismo, competitividade e reconhecimento individual. Não pode predominar isso no ambiente da equipe. A equipe ela se junta, ela provavelmente pode ter um líder, um vice-líder, mas todos vão trabalhar para que a equipe no final apareça e não o individualismo. Não há espaço para esse tipo de um egoísmo. Pessoas egocêntricas podem ter dificuldades para trabalhar em equipe. É importante para o líder entender, para já evitar de muitas vezes, ao selecionar as pessoas para uma determinada equipe, né, colocar pessoas que ele sabe que poderão dar problema nesse quesito aí. Outra característica das equipes, a comunicação tem que ser honesta e aberta. Então, deu erro, deu algum problema, deu problema na execução da minha tarefa, a minha tarefa dependia, ela iria gerar o sequenciamento da tarefa de um outro integrante da equipe, eu não consegui terminar, eu preciso ter uma comunicação honesta, as razões, e aberta, não esconder nada, não abusar da boa vontade do outro integrante da equipe, porque isso pode afetar o atingimento da meta da equipe. Confrontação de diferenças. A equipe, particularmente quem já trabalhou com projetos, eu já tive essa oportunidade, muita diferença, são pessoas heterogêneas, conhecimentos diversos, mas eu confronto isso para crescer, para melhorar aquilo que precisa ser melhorado na equipe, e não para criar um ambiente de conflito dentro da equipe. A equipe não pode, no grupo muitas vezes se aceita o conflito. Na equipe não pode haver conflitos. Conflitos ou qualquer tipo de confrontação precisa ser superado. E está aqui, ó, fechando a resolução de conflitos. Se não tiver isso, não tem equipe, não tem resultado, não tem atingimento de metas. E as metas da equipe são comuns. Eu montei uma equipe virtual, eu montei uma equipe multifuncional, eu montei uma equipe de resolução de problemas para resolver determinada situação, para atingir determinado objetivo. Isso aqui, essas características da equipe são peculiares da equipe. No grupo, por exemplo, elas não se encaixam. Pode acontecer, pode. Você pode ter um grupo onde não há o predomínio do individualismo, mas normalmente vai ter. Na equipe isso é inaceitável. Bom, apoio da autogestão ao trabalho de uma equipe. Isso aqui é fundamental. Isso aqui eu vou trazer o autor que escreveu isso. Nós vemos isso, eu via muito isso nas Forças Armadas, vejo hoje nas empresas. As pessoas são muito cobradas para apresentar determinados resultados sem ter os meios que ela precisa para utilizar, com prazos que muitas vezes não são execuíveis. Então, isso aqui, nós precisamos entender que se não tiver isso, vindo da alta gestão, o tom do topo, não falar disso aqui, nós temos problemas nas equipes, teremos problemas. Então, treinamentos de equipes devem ser focados em desenvolver habilidades interpessoais, habilidades de comunicação, habilidades de negociação, de administração de conflitos, capacidade de gestão. Eu não posso colocar pessoas numa equipe que vão remar para trás. Então, quando você for elaborar um planejamento de treinamentos, desenvolvimentos, na sua empresa não tem, você pode entrar em contato comigo, eu tenho vários modelos de planos de treinamento, de capacitação, isso é um dos trabalhos que eu realizo, com calendários, com metas. O que acontece? Eu preciso entender que eu preciso melhorar essas habilidades, porque elas serão extremamente indispensáveis e úteis no trabalho da equipe. Já os programas de recompensa dentro da empresa precisam estimular, tá aqui, ó, os esforços cooperativos. Não foi o eu, fomos nós. Não foi o José da equipe, foi a equipe em que o José participa. E outra coisa da autogestão, a autogestão tem que enxergar isso tem que constar, num código de conduta da empresa, ou no planejamento estratégico da empresa, selecionar, treinar e recompensar pessoas de forma adequada para favorecer o funcionamento das equipes, pois os profissionais estarão mais preparados para trabalhar dessa forma. Na verdade, se eu sair montando equipes dentro da minha empresa sem treiná-los, sem ter
que seja uma palestra, que seja esse mini curso que você está fazendo. Como que as pessoas irão integrar a equipe se são crus em relação aos conhecimentos, em relação aos conceitos, em relação à técnica de se trabalhar em equipe? Como que as equipes darão o resultado que se espera se a autogestão não investir nisso? Então, são perguntas que precisam ser respondidas. Aqui, eu vou trazer isso aqui porque tem a ver com o apoio da autogestão. O Stephen Robbins, eu diria que é um Chiavinato fora do Brasil, um papa da administração. Nesse livro é Comportamento Organizacional, eu tenho esse livro em PDF, depois se você tiver interesse, pede no e-mail para mim, né? Tem aí na Udemy os meus contatos e eu vou te mando. Então ele coloca o seguinte: as equipes eficazes são aquelas equipes que têm o apoio da autogestão. Ponto. Se não tiver apoio da autogestão, você não vai conseguir ter equipes eficazes dentro da empresa. Só que ele coloca esses 4 contextos. Esses 4 contextos têm que ter exatamente o que ele mostra para que lá no final a equipe seja uma equipe de alta performance, uma equipe de resultados. Então, a primeira coisa que ele coloca é o contexto. E dentro do contexto ele vem lá, tem que ter os recursos. Olha ali, não adianta, eu quero determinado resultado da minha equipe de TI, mas não tenho treinamento de cybersecurity, não tenho dinheiro, não tenho orçamento alocado para a equipe de TI, não vai ter equipe de alta performance. Não adianta. Recursos adequados. Segundo, lideranças. As lideranças, nos diversos níveis, elas precisam refletir o que a autogestão coloca. Então, ao montar equipes para determinadas atividades, eu preciso colocar a pessoa certa como líder daquela equipe. Clima de confiança. Imagina uma equipe onde um desconfia do outro. Olha essa atmosfera. Não vai dar bem, vai dar ruim. Avaliação de desempenho e sistemas de recompensa. Feedbacks, cobranças com honestidade e sempre recompensando a equipe que logrou êxito, que atingiu as metas, que atingiu os resultados. Na composição, habilidade dos membros. Eu tenho que colocar membros habilitados para o exercício daquela atividade, daquela função. Personalidade, eu tenho que entender, avaliar um por um. Peraí, lembra que eu falei? Pessoas que são mais individualistas, eu preciso entender isso para saber escolher aquela pessoa para a minha equipe. Alocação dos papéis. Olha o conceito de papéis lá do grupo. Quem eu vou pegar na empresa para montar uma equipe para implantar programa de compliance? Olha os papéis. Tem que ter alguém do RH? Tem. Tem que ter alguém do jurídico? Tem. É óbvio que tem que ter. Tem que ter alguém organizado, pessoa que sabe escrever, que sabe organizar ideias? Tem. Então eu preciso alocar corretamente os papéis para que a minha equipe funcione de modo eficaz. Diversidade. Seja a diversidade, mesmo a diversidade que a própria empresa tem, você pegar pessoas de todos os níveis, de todas as situações, e diversidade também de capacidade. A equipe tem que ser multifuncional, multidisciplinar. Só assim uma equipe consegue ter resultados eficazes. E o tamanho da equipe. Eu não posso ter uma equipe de 2 pessoas para uma missão que vai levar 1 ano, vai levar 2 anos. Eu tenho que saber desenhar corretamente o tamanho da equipe para aquelas finalidades que eu estou buscando com o trabalho daquela equipe. E flexibilidade dos membros. O membro, se ele precisar se ausentar, se ele precisar faltar, eu tenho que ter essa questão de um pode muitas vezes cobrir a ausência do outro. Essa flexibilidade ela é importantíssima ao compor a equipe. E as preferências dos membros. Ora, eu sei que 2 pessoas vivem em conflito na empresa. Vou colocá-las juntas na equipe? Não. Eu sei que a preferência de um é evitar o confronto com aquele outro. Então, eu vou montar a minha equipe, sei disso, então eu vou pela preferência dos membros. E aqui é a preferência individual do membro. Quem que o João prefere para trabalhar em determinado projeto? Se você, como gestor, não tem essa percepção, desculpa, você não é líder. Se você não tem essa percepção dos seus subordinados, você precisa treinar mais, desenvolver mais, criar mais calo, em termos de relacionamento. Na empresa a gente acaba conhecendo as pessoas. Isso é inevitável. Em relação ao projeto de trabalho, autonomia para a equipe.
Eu vou deixar a equipe trabalhar e esqueço. Depois eu vou cobrando só nos pontos de controle. Eu não posso. E a equipe, montar a equipe e todo dia eu encho o saco dele para saber se atingiu a meta. Não vai funcionar. Outra coisa, variedade de habilidades dentro daquele meu projeto. Muitas vezes eu preciso ter um engenheiro, preciso ter um advogado, preciso ter um gestor de RH. E isso aí fala da diversidade na hora de eu compor. Então, se eu não compuser adequadamente a minha empresa, durante o projeto do trabalho da equipe, eu não vou encontrar essa variedade. Identidade das tarefas, né? Tem que ter clareza dos objetivos, das metas, onde cada um vai chegar, dos resultados esperados, dos prazos. Então, identidade clara de cada tarefa. E o significado das tarefas, né? É importante que o membro da equipe, o integrante da equipe, perceba a importância que aquilo tem no trabalho global da sua empresa, dos resultados finais da organização. E a parte do processo, né? Que vai ser o dia a dia da execução do trabalho daquela equipe. Propósito comum. Não pode ter ninguém na equipe remando para trás. Segundo, metas específicas. Cada membro de cada integrante ou de cada subgrupinho da equipe, ou subconjuntinho, digamos assim, para atingir a meta final. Isso tem que estar bem desenhado, bem definido. Eficiência da equipe. O que significa? Os integrantes da equipe devem trabalhar corretamente, tecnicamente, dentro do seu papel. Né? Eu não posso ter um advogado incompetente atuando numa equipe, um contador que não sabe fazer controle ou escrituração contábil trabalhando na equipe. Por quê? Porque se ele não for eficiente, eu não vou ter eficácia. A eficiência é fazer as coisas corretas. A eficácia é, fazendo as coisas corretas, atingir o resultado. Então eu preciso ter eficiência na minha equipe. Níveis de conflito. Ele tem que ser o mínimo. Isso tem que ser gerenciado desde o começo. Pode acontecer o conflito, mas esses níveis precisam ser controlados para não impedir o trabalho da equipe. Folga social. É interessante esse conceito, porque aqui ele fala da folga mesmo. Tem às vezes, membros de uma equipe ou pessoas no teu dia a dia que são folgados, que abusam do trabalho do amigo, do colega, um carrega o peso para o outro. No caso da equipe, não há espaço para isso. Então não pode ter essa chamada, que o Stephen Robbins chama de folga social. Todos têm que carregar o seu peso. Se dentro de uma equipe, um integrante da equipe começar a carregar o peso de outro integrante, ele vai sofrer mais. Isso não vai gerar uma equipe eficaz. E olha só, talvez você que está realizando esse curso já tenha vivido alguma dessas experiências aqui em relação a equipes, né? Em relação a tudo que eu estou apresentando nesse slide, e vai dizendo assim, puxa, eu não tinha autonomia, não deu certo. Puxa vida, os papéis que foram colocados não estavam adequados à meta da equipe. Puxa vida, as pessoas não faziam as coisas corretas, não deu resultado. Então é isso aí, equipe eficaz tem que cumprir esses pontos aí. Muito bem, aqui eu trago um problema, uma contextualização para a gente poder encerrar a aula 3, que é o seguinte: você assume um cargo de gestão, tá? Você é o líder, você está com uma equipe na sua mão, e você deve lidar com um problema de relacionamento, um problema sério de relacionamento interpessoal lá no seu setor, no seu grupo. Você assumiu aquele grupo, ali são as pessoas que vão trabalhar debaixo das suas ordens, debaixo da sua, ou na sua hierarquia, ali na hierarquização abaixo de você. E aí você já pensou em como resolver esse caso. Muito bem. Qual desses três procedimentos você adotaria? Vamos passar aqui um por um. Não faria nada, vai deixar correr, assume a equipe, espera se inteirar melhor, mas isso não te preocupa muito, afinal, no meu ponto de vista, não é necessário que as pessoas se deem bem para trabalhar juntas. Seria essa aqui a tua resposta? Sim. Pegaria relatório de avaliação de desempenho da empresa, se tiver, né? Muitas empresas que eu já fiz aí trabalho não tem. E de clima organizacional, e começaria a fazer uma lista de demissões. Afinal, para mudar esse cenário, será necessário substituir as pessoas, ou algumas. Lembra lá? Tirar pessoas da equipe resolve o problema, ou do grupo, né? Também está pegando pesado, né? Letra C. Assumiria a equipe e iniciaria um trabalho de integração e alinhamento de objetivos, buscando estratégias para que o grupo se torne mais coeso e trabalhe como uma equipe. Opa!
essa aqui parece um pouco mais real, né, mais coerente com o que nós estamos estudando. Vocês observem que no caso, por exemplo, das Forças Armadas, é mais complicado, porque a hierarquia ela é bem verticalizada. Então, quando você tem um problema com alguém na equipe, você não pode substituir aquela pessoa. Você não tem onde colocar por causa da hierarquia. Então, você precisa assumir a equipe, procurar integrar, trazer as pessoas mais para perto de você, né? E, aos poucos, usar de atividades que possam tornar essa equipe mais coesa. Então, a letra C responde melhor aí a esse caso, né, a essa dinâmica que eu trago para vocês aqui no final da aula 3. Então, agora eu encerro a aula 3, nós vimos interação social, vimos grupo, vimos equipe, e agora na quarta aula, que eu farei também as conclusões, eu vou tratar de outras dinâmicas, né? Vamos aqui colocar situações de problemas diários envolvendo pessoas nas empresas, e aí eu vejo você então na próxima aula, tá bom? Até mais, fiquem todos com Deus. Vejo você na aula 4, hein? Tchau!